Olá, amiguinhos, tudo bom? Estou aqui para falar com vocês hoje sobre um assunto muito importante, que é a questão de se sentir, saber quem é, ser e estar com a mente focada, né? Ter foco naquilo que você está fazendo. É interessante que muitas vezes quando a gente está em meio a irmãos, que a gente está se congregando e tal, a gente sente aquele meio que uma certeza de estar tudo bem, uma certeza de estar fazendo tudo que é certo, uma certeza de estar ligado a Deus de uma maneira completa. E isso é um grande perigo, por um lado, né? Porque nós nunca vamos saber, nós não temos uma plena certeza de que está tudo bem com a gente, de que está tudo certo com a gente. Até a gente passar pela prova, até a gente sentir, até a gente saber quem nós somos, para que a gente realmente possa entender que o nosso defeito também é uma fraqueza e que ele precisa ser superado, né? Quando Paulo relata muitas vezes que ele tinha um espinho na carne, a gente fica a se imaginar, mas que espinho seria esse? Que luta seria essa? Que problema seria esse? O que esse cara, sendo um mestre, sendo alguém conhecedor, o que poderia tanto prejudicá-lo para que ele pudesse dizer que tinha algo que ele precisava vencer e parece que por mais que ele tentava, talvez ele não vencia? Será que talvez ele não tinha capacidade de, mesmo tendo tanto conhecimento, de ser uma pessoa tão sábia, será que ele não conseguia vencer aquele problema dele? Será que ele tinha dificuldade para resolver alguma coisa? Sim, como ser humano, cada um de nós temos a nossa fraqueza, né? Nós sabemos quem somos? Não. Às vezes nem nós sabemos quem somos, porque quando a gente é exposto a uma situação, muitas vezes a gente extrapola em ira, extrapola em raiva, fala coisas que não deveria, pensa em coisas que não deveria, age da maneira que não se deveria agir, porque realmente nós não conhecemos quem somos, né? Quando a gente está contemplando ao Senhor, quando a gente vê as pessoas passando por situações, é muito fácil resolver a situação de outras pessoas. Mas quando é a gente que está passando pela situação, seja ela de perder um ente querido, seja ela uma situação difícil de trabalho, seja uma doença familiar, um problema entre nós mesmos, um mal que a gente não consegue vencer, que a gente luta para vencer e não consegue, é terrível. Eu trabalho como Uber e eu tenho uma dificuldade tremenda quando as pessoas entram dentro do meu carro e elas têm a mania, pessoas que fumam, né? Elas têm a mania de, antes de entrar dentro do carro, dar aquela puxada, dar aquela tragada, elas soltam, aí quando elas entram dentro do carro, tem aquele cheiro tremendo delas que minha cabeça chega a explodir. Eu fico pensando assim, se eu falar com essa pessoa que ela tá fedendo, ela vai dizer pra mim que ela não vai dizer nada, simplesmente no final ela vai me avaliar mal. Então eu tenho que aguentar aquela pessoa aqueles 7, 8 minutos da viagem dela, às vezes eu abro a janela só por não falar. Se eu falasse, ela me avalia mal, então eu tenho que segurar para não dizer alguma coisa. Esse exemplo eu só estou dando porque funciona assim. Às vezes queremos dizer, às vezes queremos contar, mas a gente fica com medo da repreensão que possa vir sobre a gente. Então, quando a gente ora, quando a gente conta a Deus o motivo da nossa fraqueza ou a nossa fraqueza, Ele não age dessa maneira. Só que precisamos tirar um grande inimigo de cima de nossas costas. E eu preciso aprender a tirar isso também, por isso que eu estou falando com vocês. Eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo aqui aquilo que precisamos fazer, de uma maneira bem sincera. Nós precisamos sentir a certeza do perdão. Quando a gente falha, quando a gente erra, e você errou contra a sua esposa, você errou contra seu marido, você errou contra seu colega de trabalho, você errou contra o padre, contra o pastor, seja lá quem for, contra você errou. É necessário que a gente peça perdão para essa pessoa e que a gente peça perdão também a Deus. Mas quando a gente comete um pecado direcionado justamente a nós mesmos para com Deus, ou a uma situação nossa mesma, a gente tem que pedir perdão a Deus. Você pode ter feito isso durante 100 vezes. Nas 100 vezes você tem que pedir perdão a Deus, você tem que se lembrar desse pecado e pedir perdão. Pecado é complicado, porque há vários tipos de pecado e há coisas que parecem tão superficiais e que nem a gente destaca como pecado. Então, o que acontece? Nós precisamos, de alguma maneira, nos colocar dentro de nós mesmos, para entender que, enquanto nós temos vida, nós temos a nossa chance, porque nós estamos vivos, nós precisamos confessar e pedir força a Deus para vencer esse espinho em nossa carne, que a gente tem dificuldade para vencer, né? Então,
devemos confessar, né? Ah, mas eu caí de novo. Confesse de novo, peça perdão de novo, busca o Senhor de novo, mantenha-se em pé e mantenha-se firme, pronto para vencer. Porque essa nossa tendência do pecado, ele é um grande problema, porque ela nos confunde muitas vezes em falar assim, poxa, mas eu pequei tantas vezes, eu tenho que voltar ao Senhor e confessar de novo uma coisa que eu já fiz. Tem muita gente que fala que isso aí é o crente descarado, ou que é um irmão descarado e tal. Só que não é questão de você ser um descarado, ou questão de você ser um fraco, ou questão de você ser um frouxo. Mas é porque justamente o Satanás, ele conhece o ponto da sua fraqueza e ele sabe agir no momento certo para te derrubar. Então, nós precisamos trabalhar também a nossa mente para que ela seja forte o suficiente para que a gente possa lidar com esse tipo de problema, né? Muitas vezes descontar o mal nos outros, ou por causa da nossa fraqueza a gente liberar um senso de raiva e dizer assim, poxa, já que eu não consigo, eu vou deixar tudo pra lá, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado, porque eu já me sinto como se fosse um perdido, como se não tivesse solução para mim. Isso é um grande erro, né? Claro, essa euforia toda ela tem que se passar, e o Senhor conhece seu coração, e o Senhor sabe o quanto você está lutando para que você possa seguir nessa jornada um caminho reto e vitorioso. Porém, nem sempre a gente para pensar, a gente simplesmente se extrapola, aí depois a gente fala assim, poxa, como eu sou injusto, como eu sou mal, né? Diante da situação dessa, o Senhor está pronto a me perdoar, eu falhei, eu ainda estou vivo aqui, e eu preciso voltar ao Senhor, e eu preciso consertar essa situação, né? Acontece que muitas vezes quando a gente erra, a gente só para pensar depois que a gente errou, né? E aí o erro já foi cometido, o pecado já foi cometido, e é difícil a gente fazer aquele retorninho e voltar atrás e confessar e pedir perdão ao Senhor por aquilo que a gente já fez. Eu estava vendo ontem, tem um padre muito interessante num programa, e ele estava mostrando assim que ultimamente ele tem usado agora nos seus métodos de pregação uma caveira para dizer para a pessoa, apesar da situação que você está, apesar da posição que você está, apesar da vida que você está, da fama que você está, da glória que você tem, no final de tudo você vai ser isso aqui. E apresentava aquela caveira, a pessoa olha. Então lembre-se, daqui a uns dias você vai ser simplesmente essa caveira. E se for para a glória de Deus, Jesus vai transformar aquela caveira num corpo vivente novo, você vai ver eternamente. Porém, somente por um período, para tomar a sentença final, você vai ser transformado de novo, só para receber a sentença final. Eu não quero passar por isso, eu sei que você também não quer passar por isso. Eu sei que você quer viver eternamente, eu sei que se você pudesse, nem você nunca morreria, né? Já daqui mesmo seria transformado, iríamos para o céu. É ruim pecar, é horrível pecar, é errado o pecado. Ele é tremendo, ele nos destrói, ele nos mata, ele nos consome. Assim, o pecado é a pior coisa, a pior doença que tem, é pior que qualquer câncer, é pior que qualquer doença cardiovascular, é pior do que ter qualquer depressão, é pior do que qualquer coisa. E quando você tem o pleno conhecimento do que é fazer o certo, do que é seguir uma linha correta, aí que o pecado se torna mais nojento, aí que ele se torna pior ainda. Porque você lembra, poxa, como que eu fui cair numa merda dessa? Como que eu fui parar nesse ponto? Como que eu fui cair nessa situação? Aí quando você vê naquele erro que você caiu, como se você fosse uma criança que cresceu sabendo que 1 mais 1 é 2, que vê todo dia as contas maiores, que faz fórmulas maiores, que conhece muitos cálculos, aí depois você chega lá no dia da prova e erra 1 mais 1 é 2. Isso é terrível, sabe? Então, o que tem acontecido? Nós muitas vezes caímos dessa maneira, tendo pleno conhecimento da verdade, caindo, conhecendo o que é verdade, caindo, falhando, errando, e muitas vezes a nossa mente ela trabalha de uma maneira que ela tenta justificar-se ou por causa do erro. Não existe justificativa para o erro. A única solução para o erro ou para o pecado é a morte, e Cristo fez isso. Então nós devemos confessar os nossos pecados e pedir perdão em nome de Jesus. Mas aquele que peca deliberadamente, já não resta sacrifício pelos seus pecados. Então é uma coisa que nos deixa assim meio que sem chão, né? Nós não sabemos se estamos salvos, nós não sabemos se estamos perdidos.
Então você começa a ter aquela confusão de mente sem entender, falando assim, poxa, será que o Senhor me perdoou? Será que o Senhor ainda me tem por alguém que pode ser salvo, que vai ser salvo? Sim, Ele tem você por alguém que pode ser salvo. O único que pode dar cabo da sua vida é você mesmo, com as decisões e com as práticas corretas ou erradas que você toma a cada dia. Então, apesar de você estar sendo oprimido e consumido pela situação momentânea, só quem pode dizer ou quem pode dar um basta para isso tudo é você mesmo. E você precisa vencer isso, né? Você precisa vencer porque só os vencedores chegarão lá no céu. E você não precisa vencer tudo sozinho, desacompanhado, porque Cristo está pronto para te ajudar a vencer, né? Então, ter raiva, ter nojo do pecado faz parte da vida do ser humano. Mas se apaixonar pelo pecado e ter ele como certo, isso faz parte da vida de um pecador que quer pecar deliberadamente, que não está nem aí e que não sente culpa após ter feito o pecado. Então tem pessoas que são assim, simplesmente, pequei, já era, acabou. Não funciona dessa maneira, não. Não funciona dessa maneira. Você quer ficar entristecendo o seu Salvador? Você quer ficar entristecendo a Cristo Jesus? Eu sei que você não quer fazer isso. Então, já que você não quer fazer isso, então procure fazer o que é certo, procure fazer o que é correto. Porque uma coisa é certa, esse nosso Salvador virá. Outra coisa é certa, nós daqui a um tempo seremos simplesmente uma caveira. Há 30 anos, vamos lá, 25 anos atrás, eu era uma criancinha de 5 anos que corria para todo lado. Há 20 anos atrás, eu era uma criancinha de 10 anos que corria entre as roças, entre os pés de café e ficava irritando meu avô. Há 15 anos atrás, eu já estava trabalhando em construção civil com meus irmãos. Há 10 anos atrás, eu já tinha 20 anos e já estava comprando terreno com meu irmão para poder fazer casas. Há 5 anos atrás, eu já estava casado com minha esposa e fazendo planos para a vida futura. E hoje eu estou aqui. Daqui a mais 10, 20 anos, eu já não sei onde eu estarei. Então, é uma forma de a gente entender que a nossa vida ela é passageira, ela vai cada vez mais passando, e a gente precisa tomar cada vez decisões mais drásticas em relação à nossa comunhão com Deus e aos nossos pensamentos e às nossas atitudes, para que assim a gente possa ter um padrão elevado, um padrão do céu. É difícil, irmãos, é difícil perdoar aqueles que nos fazem mal, é difícil perdoar nós mesmos, muitas vezes que a gente sente numa situação assim, poxa, que coisa horrível, como que eu fui cair numa porcaria dessa? Essa é a linguagem, sabe, que eu uso para isso. Essa é a linguagem. Mas a questão é, quando a gente caiu, com quem que a gente estava acompanhado? Quem é que estava do nosso lado? O que a gente estava prestando atenção em quê? No que eu estava focado, né? Qual era a minha intenção? Como foi que eu deixei a minha mente ficar vaga, vazia, para que eu pudesse cair naquele momento ali, né? Essa semana a lição vem falando sobre Cristo, vem falando sobre ir de pregar o evangelho por todo mundo, vem falando sobre espalhar da mensagem, e vem falando sobre nós, né? Um povo que tem como responsabilidade de pregar essa mensagem ao mundo, de levar isso aí ao povo, né? Eu tinha dado um print num texto muito interessante que eu vou colocar no final desse vídeo aqui, né? Mas eu nem vou colocar, vou falar um resumo aqui. Para nós que somos adventistas do sétimo dia, é interessante, porque assim, toda a Bíblia, ela foi dada, né, para ensinar, para corrigir, para redarguir, para nos guiar no caminho correto. Nós temos ela como nossa regra de fé. Porém, em 1844, quando chegou ali o grande desapontamento, as mensagens com Guilherme Miller, depois apareceu a irmã White, apareceu suas visões, e apareceu o Espírito de Profecia, e veio os testemunhos, ele foi justamente uma segunda meta, um segundo meio, não meta, mas meio, que Deus usou, para que caso a gente não estivesse enxergando toda a verdade na Bíblia, ele pudesse mostrar de uma maneira mais incisiva, aqui está, é isso aqui que eu estou falando, de uma maneira mais clara, para que você possa ver. Então ali tem tudo para que a gente possa enxergar. Nesse completo de livros, nesse completo de respostas, de perguntas e respostas muitas vezes que tinha, é justamente para a gente poder entender quão elevado deve ser o nosso caráter para esses últimos dias.
E realmente, quando a gente deixa de focar na palavra do Senhor, quando a gente deixa de pensar no céu, quando a gente deixa de pensar em ser um 144.000, quando a gente deixa de pensar em crescer na verdade, realmente a gente falha, né? E é horrível falhar, é horrível errar, isso é uma coisa tremenda, né? Então, assim como aquele pulsar que você fica vendo lá quando a pessoa está na UTI, que fica assim sem saber se ela vai viver, se ela vai morrer, assim a nossa vida também. A gente está aqui e de acordo a gente vai pulsando, né? A gente vai trazer essa linha de batimentos, a gente fica a se perguntar, fala assim, poxa, hoje eu estou vivo, hoje eu estou bem, hoje eu estou em pé, mas eis que amanhã eu posso cair. Então, a própria Bíblia fala assim, aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Cuida-se, né? Cuida-se, tome muito cuidado para que não caia. Aquele que pensa que está em pé. Porque às vezes é o que eu disse, quando a gente estamos na igreja, pensamos que estamos em pé. Mas talvez estamos caindo e a gente não consegue enxergar porque que a gente está pregando, que a gente está orando, que a gente está devolvendo dízimo certinho, porque tudo está organizado, tudo está certinho, eu estou frequentando, eu estou com a roupinha certa, minha família está aqui bem, está cantando, está alegre, mas é o examinar-se, né? Puxar realmente o relatório da nossa vida, dos nossos pensamentos, das situações que passamos, para que a gente possa realmente ver aonde é que a gente está, né? Então, eu entristecer-se, não é eu falar assim, poxa, agora eu pequei, eu vou me entristecer, eu vou ficar triste, eu vou chorar pelo pecado que eu cometi. Não é isso? Isso aí não é questão de você fazer isso, isso aí vem de dentro de você. Isso aí é uma coisa de dentro de você. Não é eu falar pra você que você, eu errei, falhei. Não, não é entender o pecado como um erro de português, como uma vírgula que você não colocou, como uma continha que você errou. Mas é entristecer-se pela situação que você ocasionou ao pecar e a ter crucificado o Filho de Deus por causa da sua falha. É disso que eu estou falando. E é algo que a gente tem que pensar, é algo que a gente tem que entender. Não é como um erro de português simples, não é um erro matemático, mas simplesmente é a consequência de eu pensar, eu errei e crucifiquei agora a Jesus Cristo, meu Salvador. Esse é o tamanho do erro. Esse foi o erro. Essa foi a consequência do meu pecado. Quando a gente entender isso, a gente vai estar preparado para poder tomar uma decisão diferente, para poder cuidar-se em olhar mais para a lei de Deus, olhar para o amor que Ele teve para conosco, dar seu Filho para nos salvar e a morrer em nosso lugar, né? E no final agora eu gostaria de orar com vocês. Oremos. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos por mais esse dia, te agradecemos por esse santo sábado. Pedimos, Senhor Deus, perdão pelos nossos pecados, essa pessoa que está assistindo aqui comigo também. Que nós possamos, Senhor Deus, colocar nossas vidas em dias para que possamos estar bem contigo. Perdoe, Senhor Deus, nossos pecados, perdoe-nos, Pai, e dá-nos, Senhor Deus, a tua paz para que possamos, Senhor Deus, seguir firmes e fortes para cumprir o teu querer e para cumprir a tua vontade. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu estive mostrando para vocês um vídeo sobre as luzes da cidade. E eu quero que vocês pensem como que vai ser no final. Quando as luzes estiverem todas apagadas, quando as músicas cessarem de tocar, quando os sorrisos e a alegria momentânea do povo se tornarem choro e ranger de dentes. Tudo que eu ponho nesse canal é um comparativo. Tudo que eu mostro é da maneira que eu vejo, da maneira que eu enxergo. Dá para nós vivermos uma vida boa, sadia, tranquila. E dá para nós sermos fiéis em tudo ao Senhor. Porque nós não vamos mudar. Toda semana nós vamos nos encontrar em uma cidade. Porém, uma cidade diferente, iluminada com a luz diferente, que é a cidade de Jerusalém. E as músicas que ouviremos não serão essas músicas, mas serão músicas cantadas pelos santos anjos do Senhor. E de uma maneira bem sincera, nós devemos fazer de tudo para entrar dentro dessa cidade. Esse de tudo não é guerrear contra as pessoas, mas guerrear contra
nós mesmos, contra as nossas decisões, contra os nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos eles vão longe. Por isso que Jesus disse: aquele que ainda pensar em matar, aquele que ainda pensar em adulterar, ele já o fez, porque dentro da sua mente ele já planejou tudo, ele já pensou em tudo. Por isso que muitas vezes quando vier um pensamento ruim na sua mente, você fala assim: me perdoa, Senhor, isso aqui não era para estar dentro aqui, eu não sei porque eu estou pensando nisso aqui, eu não sei porque isso entrou dentro da minha cabeça. Porque tudo que vamos levar para o céu é o nosso caráter. E se os pensamentos não estiverem aqui dentro, nós precisamos nos purificar e pedir para o Senhor para que tire de nós, para que assim possamos viver uma vida sadia e tranquila e nos tornar um bom cidadão, ao qual foi transformado pelo poder vivificador do Espírito Santo, para que possamos habitar no céu. Um abraço para você. Estou aqui pronto a responder perguntas e tudo mais de todas as pessoas que quiserem perguntar aí. E um abraço. Amém.